Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Gustavo. Antes de tudo, antes da gente começar mais um vídeo, eu vou pedir para você se inscrever no meu canal, dar aquele like e comentar também alguma coisa. Estou em busca do primeiro comentário, ninguém comenta no meu vídeo, será que ninguém está me assistindo? Pessoal, o assunto que eu vou trazer hoje para vocês é sobre o Ancelotti, né, na seleção, quais as perspectivas que eu vi e que eu tenho, né? E assim, vamos lá, começando que ele já enviou lá uma pré-lista de 53 nomes, com alguns nomes, né? E infelizmente eu ainda não entendo, acredito que ele não tá com o domínio total da CBF, porque ele não tem condições, galera. No meio dessas listas de 53 nomes, ele repetiu alguns nomes que a gente claramente vê que não tá em alta. Seu Danilo está lá de novo, novamente. A gente tem o próprio Neymar, né? O Neymar é o craque, um craque, mas ele em alto nível, ele no momento ele não tem físico para estar nesse jogo de cara, né? Eu acho que se ele se preparar, focar, concentrar, conseguir um ritmo, a gente precisa dele para vencer a Copa, né? Para buscar algo longe ou ter ali uma sequência no trabalho. O Neymar precisa ser o grande líder, porque ele é a grande referência em habilidade. Ah, claro, a gente tem o Vinícius Júnior, tem o Rodrigo, tem o Rafinha que está arrebentando o Barcelona, mas são bons jogadores, não são craques. O Neymar é craque, mas neste momento eu acho que o Ancelotti não devia levar ele. Porque a gente precisa do Neymar pronto, 100%. O Neymar, acredito que ele não esteja 100%, ele está sem ritmo. Você vai botar ele para jogar um jogo que em Sul-Americano, você vai arrebentar ele, né? Então, eu acredito que ele já falhou aí. Outra coisa que eu vi que ele não colocou o Estevão, cara. O nome dos 53, de 53 jogadores, pessoal. Vocês não colocam o Estevão do Palmeiras. Não tem condições, gente. Se não colocar o Estevão vem arrebentando. O moleque é craque de bola. É, vem fazendo muitos gols no Palmeiras. Foi campeão já com o Palmeiras, né? E é novo. Você precisa trabalhar essa molecada nova. Por exemplo, eu tinha uma esperança que o Ancelotti vindo, ele ia olhar, né, para essa molecada nova, para essa geração que vem surgindo, por exemplo, Estevão, Endrick, né? Ah, mas o Endrick também não joga no Real Madrid. O cara não tem, eu acho que o cara tem 18 anos, gente. Então, você precisa trabalhar essa molecada nova, porque eles são o futuro da seleção. Não dá pra gente ficar esperando o Neymar até 2000 e, sei lá, 2030 ganhar a Copa pra nós. Porque não vai, o Neymar não aguenta mais. Porque se a gente pegar ali retrospectivo, Copa de 2018, França campeã, um dos destaques, o Mbappé acho que tinha 19 anos, né? E o Brasil sempre comete esse erro de quando tem um craque novo, não convoca. Aconteceu em 2010 na Copa, com o Dunga. Ele não levou o Ganso e o Neymar. Os moleques estavam voando. Eu acredito que se leva o Ganso e o Neymar na Copa de 2010, a gente tinha grande chance de vencer. Imagina o Neymar pegando uma bola do liso, fininho, igual ele estava indo pra cima da Holanda. Nossa, estrago total. Mas assim, eu achei que ele falhou nisso. Talvez não seja nem tanto ele, porque ele está chegando agora, mas pessoas que estão lá dentro da CBF, né? Tem um Juan e tem um outro cara lá que eu não me recordo o nome. Juan, como é que você não lembra do Estevão, cara? Não tem condição. Gente, vocês pegam o Carlos Ancelotti, pode ser que ele ainda não acompanhe muito futebol brasileiro, né? Beleza, por isso que ele pode ter seguido mais a orientação das pessoas que estão lá. Mas assim, você precisa trabalhar o Estevão, porque a Espanha, por exemplo, a Espanha foi campeã da Eurocopa, o Yamal 16 anos, e o Estevão ele tem um tipo de jogo parecido com o Yamal. Lógico que o Yamal tá bem adiantado, né? Joga na Europa, foi num Barcelona da vida que tá arrebentando tudo, ganhou um dos melhores times da temporada, ganhou o Campeonato Espanhol, acho que ganhou a Copa do Rei também, né? Mas você não levar, cara, não tem condições. E você manter nomes ali que já não dão resultados. Alisson, pô, goleiro 2 Copas do Mundo, ele acabou com nós, cara. Ele não pegou uma bola decisiva. Marquinhos, não dá, cara.
as laterais, assim, as laterais beleza, é porque também a gente não tem opções, né? Mas, pô, cara, a gente precisa olhar mais, a gente tem um plantel bom, a gente precisa fazer uma reformulação, né? Porque ficou aquela explicativa, terminou a Copa de 2022, precisa fazer uma renovação, né? Começar com novos jogadores, mas a gente continua a mesma coisa, vem seguindo, repetindo a mesma seleção. Então, é complicado, né? É complicado. O brasileiro tem deixado de acompanhar a seleção por causa disso, por causa dessas convocações, é, assim, sem mérito e não vai. A seleção joga um futebol feio, cara. A seleção joga um futebol feio, não joga mais um futebol bonito. A gente não é mais o país do futebol. Então, tenho uma expectativa no Carlo Ancelotti, mas já de início ele não começou bem, né? Vamos torcer para ele calar minha boca. Mas vamos ver também a convocação oficial, né? Mas assim, só dele deixar um talento, igual é o Estevam, levou um jogador do Palmeiras, não sou palmeirense, sou corintiano, para vocês terem ideia. Lembrou do Hugo, que é um bom goleiro, vem atuando, né, no Brasil. Tem diversos goleiros no Brasil, para ser sincero com vocês, não levaria nenhum goleiro da Europa. A gente tem vários goleiros aqui no Brasil, tem Léo Jardim, tem o Everton, tem Everson, o Hugo, tem vários goleiros aqui que para mim estão muito à frente de goleiros que estão lá na Europa, que Ederson, Alisson, que fica repetindo, tem o Bento do Al Nassr, para mim ele deveria ser o titular do gol da seleção. Enfim, é isso, pessoal, que às vezes desanima, né, o torcedor brasileiro, né? Essa, não posso dizer, né, máfia, é estranho, cara, é estranho. As convocações são muito estranhas, mas vamos torcer para que a gente volte a acompanhar essa amarelinha, que ele venha trazer a vontade do brasileiro de acompanhar a seleção novamente, né? E é isso. E eu vou colocar aqui para vocês o time que eu escalaria, né, com base, né, nessa lista, nos nomes de 53. Então vamos lá, no gol eu começaria com o Bento. Zagueiros, eu iria de Gabriel Magalhães e Léo Ortiz. Lateral esquerdo, colocaria hoje o Alexandre. Lateral direito, o Vandes. Volantes, colocaria o Casemiro e o Bruno Guimarães. E aí eu faria uma coisa mesmo, testaria o Rodrigo como meia armador do time, né? Colocaria o Rodrigo na ponta direita, o Vinícius Júnior, e na ponta esquerda colocaria o Rafinha, mas eu tenho uma certa dúvida entre o Rafinha, o Antony também vem bem aí no Betis, né? E eu colocaria o Pedro para jogar de centroavante, galera. Colocaria o Pedro, né? Essa daqui seria mais ou menos a base aqui da seleção que eu testaria inicialmente, né? E aqui tem espaço pra gente colocar o Neymar, só que eu não colocaria o Neymar para ser o meio de campo, eu colocaria o Neymar lá à frente. Vou jogar, sei lá, como um falso 9, porque o Neymar precisa. Se ele estiver bem, né, galera? Que eu no começo do vídeo eu falei que eu não queria ele nesse momento, mas quando ele estiver bem, eu não levaria ele nesse momento, porque eu acho que ele não vai nem jogar, né? Se ele não estiver lesionado também até lá, né? Mas essa seria a minha base para a seleção brasileira, né? E vamos aguardar, né? Vamos ver o trabalho do Ancelotti e torcer para que ano que vem a gente consiga, né, ter bom momento com a seleção. Eu acredito ainda que ano que vem a gente não consiga vencer uma Copa do Mundo, mesmo com o plantel que a gente tem, porque vai ser uma Copa bem difícil, uma Copa mais longa. A seleção passou por uma turbulência e acho que 2, 3 treinadores depois do Tite, né? E nenhum não teve uma sequência, não teve um grupo, não achou um estilo de jogo, enfim, não teve nada, né? Então vamos torcer aí, né, pro Carlo Ancelotti trazer pra gente de novo a amarelinha. E é isso, pessoal. Isso que eu tinha para falar. Se inscrevam no canal e muito obrigado.